Salve, salve, família vascaína, meu muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do Mineiro. Estamos chegando para comentar as principais informações do Vasco nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Muita coisa para a gente falar sobre a vitória do Vasco contra o Puerto Cabello. Vamos ver a situação na Sul-Americana, vamos atualizar o aproveitamento do Carille, a artilharia do Vasco na temporada 2025. Vamos falar de Jair e Adson, que ficaram de fora do jogo de ontem. Muita coisa para a gente comentar, sempre pedindo aquele like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Vem comigo falar de Vasco. Pois é, meus amigos, vamos aqui só lembrar que hoje, 3 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, com transmissão no YouTube da CBF TV, tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco está no pote 1, vai enfrentar uma das equipes que está no pote 2. Será definido no sorteio também o mando de campo, né? Quem vai decidir a segunda em casa. É tudo hoje, 3 da tarde, na CBF TV. Você tem algum favorito, hein, para enfrentar? Bom, vamos virar a chave aqui para a Copa Sul-Americana, porque teve vitória do Vasco ontem por 1-0 contra Puerto Cabello, gol do nosso artilheiro Pablo Verratti. E hoje, 9h30 da noite, tem o outro jogo da segunda rodada entre Lanús e Melgar. Jogo importante em La Fortaleza, melhor resultado para o Vasco seria um empate para a gente ficar isolado na liderança do grupo, né? O Vasco aparece com 4 pontos, Melgar, Lanús e Puerto Cabello com 1 ponto, mas lembrando que Lanús e Melgar se enfrentam na noite de hoje. Pela Sul-Americana, porque teremos jogos do Brasileirão no caminho, mas pela Sul-Americana, o próximo jogo do Vasco é terça-feira, dia 22 de abril, 9h30 da noite, contra o Lanús em São Januário. É a caminhada do Vasco em busca de la Gran Conquista. Vamos aqui acompanhar a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, que falou sobre o jogo e sobre as vaias da torcida durante a partida. O jogo foi um jogo muito consistente, onde criamos várias oportunidades em cima do que a gente trabalhou, em cima do que a gente imaginou. Não sei os números de finalizações, não me lembro do Léo fazer defesas difíceis, é isso que a gente procura, sempre agredir bastante o adversário e procurar cuidar bastante do nosso gol para que tenha equilíbrio. Então, uma vitória importante, uma vitória que poderia ter sido com mais gols, mas infelizmente a gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos. Esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente vê se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Meus amigos, aqui não é questão de ser o Carille, questão de ser qualquer técnico, eu concordo. Com a bola rolando, ainda tendo jogo, vaiar não é interessante, né? Seja jogador, treinador, seja o time como um todo, tem os momentos para você fazer isso. Sabe, quando um jogo já tá 3-0 pro adversário, segundo tempo, né, 30 minutos, aí é uma coisa. Agora ontem a gente vencendo um jogo importante, o outro time atacando, aí a torcida vaiando, eu acho que atrapalha, tá? E veja bem, não acho que a torcida não tem que fazer, a torcida faz o que quiser, quem paga ingresso tem o direito de fazer o que bem entender, desde que seja de forma pacífica. Eu não vaiaria, eu prefiro esperar o fim do primeiro tempo, o fim do segundo tempo, aí você manda tomar caju, você manda pra casa do baralho, você faz o que você tiver afim. Mas, durante o jogo, eu prefiro apoiar. O aproveitamento do Fábio Carille em 16 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 24, a defesa sofreu 17 gols. Um bom aproveitamento até aqui de 56%,
mas repito, precisa mostrar o melhor futebol contra equipes mais qualificadas. Vamos mudando a tela, porque a gente chega agora na artilharia do Vasco na temporada 2025 e Pablo Verratti marcou mais um, chegou ao seu 11º gol, é isoladamente o artilheiro do Vasco na temporada. O Coutinho na cola com 5, Paulo Henrique, Ryan e Nuno têm 2 gols cada um. Na tabela de artilheiros estrangeiros, o Verratti deixou o Cano para trás, lá ele, e agora é o 2º maior artilheiro gringo da nossa história. O Vidia Doniga, uruguaio, tem 83, o Verratti argentino 44, o Cano também argentino tem 43 gols. E aqui a eleição do melhor jogador do ano. Olha como que vai funcionar. Desde a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos, a partir dali eu tô pegando os jogadores com a melhor nota na nossa live pós-jogo, tá? Então, olha lá, ó, contra o Santos foi o Paulo Henrique, contra o Melgar foram Coutinho e Verratti, contra o Corinthians foi o Nuno e ontem contra o Puerto Cabello foi o Verratti. Então o Verratti, olha lá, ó, tem 2 vezes a melhor nota, Coutinho, Nuno e PH tem 1 vez, tá? A gente vai fazendo essa brincadeira aqui até o final para ver qual jogador foi mais decisivo na temporada 2025. E aqui a informação, né? Adson e Jair ficaram de fora do jogo de ontem. O Adson, o departamento médico preferiu preservá-lo, né? Segundo as informações, porque ele vinha de 3 jogos, então eles preferem preservar para ir gradativamente voltando a jogar. O que sinceramente me preocupa. Aqui não é uma opinião médica, porque eu não tenho essa competência, mas é o que a gente está assistindo. Um jogador que não jogou ano passado desde de agosto, setembro, né? 8 meses parado. Aí volta. Pouquinho de tempo já tem que ser preservado de novo. Começa a me preocupar essa questão do Adson. Espero que seja só, né, uma coisa leiga da minha parte aqui, que em breve ele esteja de volta, mas me preocupa. E o Jair, cara, ficou de fora por opção da comissão técnica, tá? Saiu ele da lista de relacionados para a entrada do Sforza. E, pô, meu amigo, eu já perdi as esperanças no Jair, viu? O Jair, né, veio do Galo sendo um jogador, né, que fez boa temporada lá com o Galo, então a gente queria ver aquele jogador aqui no Vasco, ou pelo menos próximo daquele jogador, e até agora nada. Agora essa informação que ele é preterido na lista de relacionados, não está conseguindo nem ir para o banco de reservas, eu acho que vai ficar completamente mesmo sem espaço o nosso Jair. Deixa aí a sua opinião. E eu queria falar com vocês sobre... Opa, tá favorito e palpite, mas desculpa, peço perdão. Eu queria falar com vocês do técnico Fábio Carille. Cara, é um trabalho que evolui muito pouco, né? Muito pouco, ainda é muito pobre a organização do time do Vasco. O jogo de ontem contra um adversário muito frágil, não dá para levar muito em consideração, né? E ainda assim tivemos as nossas dificuldades ontem, demoramos a entrar no jogo. É verdade que o Cabello não ofereceu perigo e o Vasco até criou boas oportunidades, mas num todo, no geral, eu ainda avalio o trabalho como tá deixando a desejar. Para dizer o mínimo, tá deixando a desejar. Sábado contra o Sport é um teste mais interessante. Uma equipe mais forte, uma equipe que se você bobear, né, ela vai te atacar e ela vai chegar no gol. Então, vamos ver sábado como esse time se porta. Para mim, o Carille continua na corda bamba. Se ele vacilar um pouquinho, ele vai cair. Quem quiser acompanhar a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, tem um card passando aqui no cantinho para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.